Pode ser que eu seja eleito. Al Capone. A capa da revista Veja desta semana provocou protestos de fãs e amigos do cantor. Eles dizem que a reportagem matou Cazuza antecipadamente. Ao ler a revista no domingo, Cazuza passou mal, foi internado, mas já melhorou. Demasiadas palavras, pouco impulso de vida, travadamente na ideologia. Um foi considerado o pai do rock e o rei do rock na sua época. O outro foi o melhor vocalista e teve as suas músicas mais tocadas em sua época também. E o outro também considerado um dos maiores na sua irreverência. Eu estou falando de Raul Seixas, Renato Russo e Cazuza. E o que eles têm em comum? O que eles têm em comum é que todos eles tiveram os seus sonhos interrompidos, suas vidas roubadas. Ambos terminaram os seus dias de uma forma agonizante, de uma forma dolorosa, e todos tiveram os mesmos estilos de vida, as mesmas mentalidades. Enfim, nós vamos saber mais um pouco o que está por trás da vida e do fim da vida desses três que foram os maiores artistas, e está comparando alguma similaridade dentre eles para que a gente entenda que tanto o êxito deles como o fim da vida deles não foram coincidência. É pena que você pense que eu sou seu escravo. Se eu te amo e tu me ama. Raul Seixas foi um dos maiores cantores das décadas de 70, 80. Você que é dessa época, você sabe que Raul Seixas ele foi extremo em praticamente tudo que ele fez na vida. Você sabe também que foi um jovem talento que partiu cedo, perdendo assim o controle da sua vida. Mas eu quero estar mostrando um Raul Seixas diferente que eu acredito que você ainda não conhecia. O Raul Seixas, antes que ele se tornasse um cantor famoso, ele era um jovem ali em Salvador, Bahia. Ele começou sua carreira como vocalista de uma banda por nome Raulzito e os Panteras. E como todo começo é difícil, para ele não foi diferente. Mas foi neste tempo que ele conheceu uma jovem, aquela que se tornou a sua primeira esposa. Só que tinha um problema. O problema era que essa jovem era filha de pastor, só que por causa do amor que ele sentiu pela Aidite, que foi a sua primeira esposa, ele se propôs, prometeu para os pais abandonar a sua vida errada, e ele se enfiou nos livros e terminou conquistando os pais da até então namorada, e os pais cederam o casamento e ali ele casou. Só que tem um problema, até onde se sabe, tudo foi forjado, tudo foi um teatro para tentar enganar os pais da noiva. E aqui eu considero um dos maiores erros de Raul Seixas. Qual a imagem que você tem do Raul Seixas? A imagem que eu tenho é a seguinte: o Raul, ele não era nada disso que ele passou para o público. Nada. Foi um boneco que ele criou. Um boneco. Assim como o Elvis Presley também criou aquele boneco Elvis Presley. Aquele cabelo, aquelas capas, aquela dança, tudo. O Elvis Presley era um motorista de táxi, cantor de música gospel. Aliás, gravou 3 discos gospel, né? O sonho dele era fazer sucesso como cantor gospel. Era uma briga com a gravadora. Mas o tipo que ele criou, pegou. E o público começou a alimentar cada vez mais aquele boneco, aquele imaginário. E ele foi se perdendo. Assim como o Raul também. O Raul, até os 26 anos de idade, não fumava, não bebia. Era casado com uma americana, se não me engano, evangélica também. Ele não era nada disso. Quando ele se iniciou nas drogas, nas coisas, aliás, com o Paulo Coelho, né? Ele
ele se perdeu. O Paulo Coelho não conseguiu sair fora, né? Ele não, ele foi se perdendo e foi acreditando mais no tipo que ele criou, Raul Seixas, do que no Raulzito que ele era. Que não era nada disso. Por isso que numa entrevista a mãe dele fala, né? Ele falou, existem dois Rauls, o Raulzito e o Raul Seixas. Para nós vai sempre ser o Raulzito, que era aquele cara, sabe, trabalhador, produtor de discos, sabe, muito inteligente, muito talentoso. Não era esse tipo de música que ele compunha, era outro tipo. Por exemplo, Ele fez música pro Gerry Adriane, Diana. Ele tem vários sucessos de música. Quanto uma má companhia pode destruir a vida de uma pessoa. Então, Raul Seixas era essa pessoa simples, um lutador, e conheceu essa jovem crente, filha de pastor, e agora aquele jovem simples conheceu uma pessoa que já era envolvido com ocultismo, feitiçaria, magia negra, como também com drogas. E eu estou falando do Paulo Coelho, que se tornou um dos seus parceiros de música. Então, veja o que o próprio Paulo Coelho fala, como ele apresentou as drogas para o Raul Seixas. Apresentei todas as drogas para o Raul. Todas, simplesmente todas. Da maconha ao ácido, do chá de cogumelo ao mandrix. Eu não me sinto nem um pouco culpado de ter apresentado drogas ao Raul. O Raul era adulto, casado, tinha filho. Como é que o cara ainda diz que não tem culpa nenhuma, não se sente culpado, destruiu não só a vida do cara, mas a vida da família, do Raul Seixas, da sua família. Mas muito bem, você vai ver que lá no final da vida de Raul, você viu que ele mudou de posicionamento e passou a fazer música criticando o Paulo Coelho, como também está afirmando ou reconhecendo que ele perdeu ou abriu mão ou não reconheceu o valor daquilo que ele mesmo disse, da coisa mais valiosa deste mundo, que é a família. Agora eu quero mostrar mais uma prova que uma má companhia pode destruir a vida de uma pessoa. Você viu aí o Paulo Coelho apresentando as drogas para Raul Seixas, enquanto que a primeira esposa de Raul Seixas era cristã, filha de pastor, estava em missão no Brasil, já que ela era americana. E agora aquela jovem, depois de sofrer, depois de existir bastante, terminou sendo também apresentada às drogas, e não só se envolveu com as drogas, como também tem o registro que ela própria apresentou as drogas para aquela que depois se tornou a segunda esposa de Raul Seixas, aquela que dizem que foi o pivô da separação dentre ela, a primeira esposa, Edith, com Raul Seixas. Então, vou lhe mostrar aqui a entrevista onde a segunda esposa de Raul Seixas está afirmando que quem apresentou a primeira vez droga a ela foi a própria esposa do Raul Seixas, a filha do pastor, aquela que foi a primeira esposa de Raul Seixas. Sabe quem me deu a primeira filé de cocaína? Edith. Foi Edith, não foi Raul. Ela não deixou ele, foi ele que deixou ela. Eu não vou dizer foi por causa de mim, porque ele já estava saindo. Raul pagou um alto preço, porque tudo que o homem semeia, isto o homem colhe. Então você viu aí nesse depoimento, essa que foi a segunda esposa de Raul, falando que foi a primeira esposa, quando obviamente ela estava com Raul, apresentou as drogas para essa que depois se tornou a segunda esposa de Raul. E a primeira esposa de Raul foi embora exatamente porque não suportou, porque Raul considerava uma escravidão ter que ficar limitado apenas a uma esposa, que foi por causa disto que ele começou a fazer música, tipo, provocando ela, como Perdi o Medo da Chuva, que fala exatamente sobre isso, e A Maçã. Na música Medo da Chuva, ele fala exatamente: pena que você pense que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e que não posso partir. Não podia partir
para as aventuras dele. Foi uma dessas aventuras que a Edith pegou a sua filha, foi para a casa dos seus pais na Bahia, e de lá voltou para os Estados Unidos e nunca mais eles se viram. Então Raul Seixas teve 5 casamentos. Em cada um desses casamentos ele sofreu, foi se frustrando, foi se deprimindo, foi se perdendo, foi se assumindo, foi mergulhando mais e mais nas drogas. Dizem que ele simplesmente desistiu de viver. A sua dor, o seu sofrimento chegou ao nível que ele de fato não queria mais viver. Mas foi exatamente nesse período que ele reconheceu e começou a fazer músicas, reconhecendo a família que tinha perdido algo de maior valor, e ao mesmo tempo ele começou a fazer música alfinetando o Paulo Coelho, que foi o que apresentou a música, ou seja, foi que apresentou as drogas para ele. Por isso que, de fato, a possibilidade dele ter partido crente. É óbvio que a mídia não tem interesse nenhum de mostrar isso, mas tem registro provando, mostrando que há essa possibilidade. Eu tive que perder minha família para perceber. Demasiadas palavras com impulso de vida, travadamente na ideologia. Não me convidaram para esta festa pobre que os homens armaram para me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, e meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Esse é o cantor Cazuza, um dos maiores cantores dos anos 80. Ele foi um jovem que fez muito sucesso, mas partiu cedo. Consequência do seu estilo de vida boêmio, ele sempre viveu na contramão da normalidade, se apresentava sempre um jovem rebelde. Se você é fã do Renato Russo, se você já ouviu as músicas do Renato Russo, você já deve ter percebido que em algumas músicas ele usa trecho bíblico, como por exemplo Daniel na Cova dos Leões. Ele cita também o caso de Davi e Jonathan. E aí você acha que ele está falando de fato das questões bíblicas? Você acha que é porque ele é uma pessoa temente a Deus? Então a vida do Renato Russo sempre foi uma vida conturbada e complicada. E eu repito, os seus amigos íntimos falavam que o seu sofrimento era tão grande que ele de fato queria morrer, e contam que os últimos 4 meses da sua vida ele passou isolado no seu apartamento, sem querer conversar com ninguém, apenas alguns amigos íntimos que tentavam tirar ele daquela fossa, mas infelizmente não conseguiu. E o Renato Russo morreu no ano de 1996. Agora vamos falar sobre os seus dilemas, que era codificado em suas músicas. Vamos começar com a música Daniel na Cova dos Leões. Você sabia que, na verdade, o que ele estava colocando nessa música eram os seus dilemas, eram as suas dores, as suas frustrações, os seus medos, na dúvida na hora de assumir ou não assumir se ele era homossexual. Então, Daniel na Cova dos Leões, que segundo ele, a situação dele era semelhante. Daniel foi um dos grandes profetas do Velho Testamento, do povo de Deus, que foi injustiçado e foi jogado na Cova dos Leões. Então, quando o Renato Russo colocou o título de uma música como Daniel na Cova dos Leões, não é porque ele estava elogiando, no caso, Daniel. Era falando, comparando a sua vida, o seu dilema, os seus problemas, o seu desafio, que era semelhante ao de Daniel, segundo ele quis mostrar. Já na música Lasdor, quando ele fala que Davi tinha um grande amigo, que também está citando um caso da Bíblia, onde
o rei Davi, antes de ser rei, teve a fidelidade do filho do rei Saul, que o seu nome era Jonathan, e eles eram grandes amigos, mas um amigo verdadeiro, aonde a sua honestidade de um para com o outro e a sua fidelidade era uma amizade genuína, não uma amizade homossexual, como no caso o Renato Russo quis passar na sua música. Então Renato Russo tentava passar nas letras das suas músicas os seus dilemas, os seus medos. Ele procurava tornar claro a forma de sutilmente estar confessando quem ele era ou assumindo quem ele era, homossexual, através das suas músicas. Vamos fazer um filme, meninos e menina. Olha o que o próprio Renato Russo uma certa vez falou em uma de suas entrevistas. Certas coisas que colocava nas letras eram mensagens cifradas, muitas vezes para não ter problema. Eu não era muito claro. Tem algumas músicas que eu estou cantando para um cara mesmo, mas escrevi de tal maneira que como se parecesse que fosse uma menina ouvindo a música, ou seja, uma menina ouvindo a música pode achar que é um cara cantando para ela. Já em uma outra entrevista, o Renato Russo fala a respeito do seu dilema na hora de assumir a sua homossexualidade, que por causa disso que ele fez a música Daniel na Cova dos Leões. E ele fala isso aqui, ó. É a situação da pessoa encurralada que tem que provar alguma coisa e sobre ter que lidar com uma sexualidade que não é aceita. Tem aquela imagem de ser barco a motor e usar remo. Entendi. É aquela questão de ser barco a motor e usar remo. Queria falar mais claro, mas ainda não tinha coragem. Ou a integridade como artista, ou mesmo a técnica para falar claramente, e toda uma linguagem, por isso toda uma linguagem cifrada. Já em uma outra entrevista, o Renato Russo falou isso aqui. Eu estava precisando me assumir há muito tempo, mas fica aquela coisa, filho de católico, você é doente, etc. e coisa e tal. Já a música Vento do Litoral, o Renato Russo fez por aquele que, segundo ele mesmo falava, o grande amor na sua vida, que era o americano Scott. Esse cidadão foi o que apresentou para ele as drogas mais pesadas, mas o Renato Russo trouxe ele para o Brasil e comprou um apartamento onde os dois moraram juntos por muito tempo. E contam que foi após a separação com esse cidadão americano chamado Scott que ele entrou em depressão, que foi dali que ele começou a desandar e dali não parou mais. E infelizmente em 96 chegou a falecer. Eu mostrei, segundo o documento, como o Renato Russo codificava as suas dores, os seus medos, até mesmo a sua doença. Ele codificava em suas músicas. E uma vez que essa música ela estava codificada, aquela pessoa que entrasse em sintonia com aquela música, ouvindo a música ou mesmo participando dos seus shows, principalmente participando dos seus shows, então essa música ela era codificada, ela penetra porque há um princípio imutável, o verbo sempre se fará carne, sempre habitará conosco. A respeito de Jesus, usando a Bíblia corretamente, porque no princípio era o verbo e o verbo se fez carne e habitou conosco e nós vimos a glória dele. Isso no caso de Jesus, mas em todos os demais casos também são assim. No caso do Renato Russo e outros cantores, na verdade vários e vários cantores,
que transfere as suas dores, o seu estilo de vida errado, a sua sexualidade. Então ele codifica tudo nessa música, e aquela pessoa que ouvir a música, principalmente aquelas pessoas que participam dos seus shows, então essa frequência penetra porque o verbo irá se fazer carne. Aquilo que agora é uma informação, é uma palavra, temperado com a melodia, temperado com os arranjos, entra, começa a circular em seu sangue, começa a se tornar carne da sua carne, pele da sua pele, ossos dos seus ossos. E agora a pessoa sente as mesmas vontades, os mesmos desejos e passam a ter os mesmos hábitos. Eu já vi muitas pessoas que elas são homossexuais ou têm desejos, prazeres por pessoa do mesmo sexo, e elas falam assim: ah, eu nasci assim, foi Deus que quis que eu fizesse assim. Foi Deus nada, e ela não nasceu assim. Ela é assim exatamente por causa dessas frequências, por causa desses códigos que tem nas músicas, que já vem de muito longe. Então cada cantor que encarna esses códigos, eles começam a praticar esse estilo de vida errado, geralmente acompanhado com muitas drogas, geralmente acompanhado com muito sexo, com muita festa. E a gente sabe que aquilo leva à autodestruição. É só você olhar ao redor e ver a quantidade de artistas que seguiu aí o padrão do Raul Seixas, né? Faz o que tu queres, pois é tudo da lei, mas o resultado é o que se vê, inclusive o próprio Raul Seixas, Renato Russo, nós poderíamos também de falar de Cazuza e vários outros que entraram nesse estilo de vida, e o resultado foi uma morte dolorosa, triste, uma vida ceifada. Então tudo isso é codificada nas suas músicas e tem como propósito de semear e alcançar outras pessoas. É pena que você pense que eu sou seu escravo. Eu tinha medo, porque já se falava muito nessa época, anos 90, tudo, já era uma coisa... Foi a divulgação por Cazuza, né? Aham. Mas eu era teimoso. Você achava que não ia acontecer com você? Não ia acontecer comigo. Que era tudo conversa, que... achava que era só um contato de sangue, entendeu? Você acha que você contraiu nessas festas? Porque eu estava pesquisando até sobre você e li, não sei se é verdade, você pode até falar, que você chegava a ficar com 6 mulheres no mesmo tempo, assim? Não só eu, como todos os cowboys, né? Era uma maior festa, depois que acabava o rodeio, nos hotéis, nos alojamentos. Cada um queria disputar mais que o outro. Eu catei 5, o outro eu 6. De uma vez só? Nossa, era uma bagunça. E droga, sexo e rock and roll, entendeu? Então, hoje, a única coisa que eu me arrependo é de ter consumido droga. Por isso, você precisa ter atenção sobre as músicas que você irá ouvir. Então, se você quiser saber mais a respeito das músicas, curiosidade a respeito dos cantores, das bandas, e ainda não era inscrito no nosso canal, já se inscreve no nosso canal, já deixe seu like, seu comentário, já clique no sininho, e ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo.